E nessa edição especial de Sexta-feira Santa do Meio Dia em Brasília, deixa eu trazer meu amigo José Inácio Pilar, o homem da cultura, o homem que sabe tudo sobre livros, séries, cinema, música, o homem que vai deixar essa sexta-feira mais abençoada para vocês. Zé Inácio, seja muito bem-vindo, querido, ao meio-dia. Muito obrigado. Queria saber muito mais ainda de cinema, de televisão, todos esses assuntos, como você sabe, me atraem bastante. Então, feliz Sexta-feira Santa a todos e um feliz Natal, pré-Natal, já que daqui depois de amanhã já é Natal. Ai, Páscoa, estou ficando gaga. São ambos feriados de grande importância, mas um é no fim do ano, o outro é no fim de março. Então, feliz Já, Páscoa adiantado para todos. já preparou aquele bacalhau, Zé Inácio? Já separou ali Sim, aquela poça de bacalhau com bastante azeite? Azeite tá caro, mas tudo bem, né? Vale, não é? bastante. Sexta-feira é dia de comer apenas peixes, coisinhas assim, nada de carne. Carne é só para o domingo. Mas sim, acho que na verdade, eu acho que eu vou de sushi. Eu adoro um sushi. Vamos ver. Ou então uma bela macarronada com molho de tomates. Vamos ver as opções que a minha senhora escolheu daqui a pouco para o nosso almoço. E você vai de quê no seu almoço? Rapaz, eu tô aqui. Eu provavelmente acho que vou de uma poça de bacalhau, viu? Eu sou nesse ponto, eu sou bem conservador. Não vou mentir para você. Querido, eu Muito sei que bem. o papo Diga lá. agora vamos trazer para séries, apesar da gente ter um pouco, né, um momento um pouco mais leve, mas você traz algumas dicas que coadunam com a nossa realidade, ainda mais em uma semana que foi marcada pelas resoluções do caso Marielle Franco. Por favor, fique à Sim, sim, vontade. sim. Muito bem. O que eu recomendo para vocês, eu tenho duas recomendações, na verdade, duas e meia, porque a outra é uma recomendação do risco, porque eu ainda não vi. Então, vamos pelas primeiras. A primeira é um seriado chamado Magnatas do Crime, que tem no Netflix, que, na verdade, não é um. Em inglês se chama The Gentleman, os cavaleiros, ou cavaleiros e damas, não é? E se trata de uma série de 8 capítulos. Aliás, hoje em dia, as séries são cada vez mais curtas, com menos capítulos. Né? Antigamente era 24 capítulos, porque passava na TV. Então, tinha que caber na temporada da TV e as semanas todas que passava. Agora, como é direto para o streaming, eles fazem quantas quiserem e costumam ser menos. Esse Magnatas do Crime é dirigido pelo Guy Ritchie, que é o ex-marido da Madonna. Ele tem no elenco o Theo James, que é o ator que vocês viram agora aqui na frente. Talvez vocês conheçam ele da segunda temporada de White Lotus, onde ele faz também um cara muito bem nascido, um cara com grana e também, digamos assim, com moral duvidosa. E aqui ele faz um duque, que é a alta aristocracia inglesa, né? Tirando a família real, príncipes, princesas, reis e rainhas, duque é o mais alto nível hierárquico de nobreza da hierarquia inglesa. E ele é um duque e assume a propriedade da família dele quando o pai dele falece, e ele descobre que nessa fazenda aconteciam outras coisas muito, digamos assim, suspeitas. Na verdade, nada suspeitas, claramente ilegais. E ele tem que lidar com isso, porque também isso dá dinheiro para eles manterem aquela mansão fantástica, aquela propriedade rural enorme, e que, como a gente sabe, muitos da realeza inglesa têm propriedades maravilhosas, mas não têm dinheiro, porque eles são todos falidos, ou quase. E então ele ganha dinheiro com essa atividade legal, só que com isso ele tem sócios da linha dura, uns sócios que pegam pesados, sócios do crime. Ele tem que lidar com isso. Ele é uma pessoa que vem do exército, ele é um capitão do exército, então ele também não é um neófito na arte de se defender. E a coisa vai escalando bastante. É bem interessante. Alguns capítulos são um pouco mais fraquinhos, viram aquela coisa qual é a aventura da vez. Mas isso só em uma ou duas ocasiões. De resto, existe uma linha de evolução realmente da história que evolui e chega a um final não completamente imprevisível nem surpreendente, mas bastante satisfatório, bastante coerente na oitava e última parte, o oitavo episódio do seriado, que está no Netflix. Esse seriado está no Netflix, que é o streaming que mais tem assinaturas e mais tem assinantes
no mundo e no Brasil, então é uma coisa que você, se estiver procurando um seriado leve, divertido, com ação, mas que não seja muito pesado e nem muito denso, uma coisa leve, até com alguns momentos de humor, está aí uma recomendação: Magnatas do Crime. Aí Primeira está. temporada, é a única temporada, José Inácio? Por enquanto é, porque ele foi lançado esse ano. Então, se tiver outra, vai ser só no ano que vem. Mas, por enquanto, eu até procurei na internet se tinha alguma menção sobre renovação, ainda não apareceu nada. É uma série que não precisa de segunda temporada, porque ela é bem redonda. Por outro lado, tem claramente uma continuidade possível. Não vai ser daquele tipo de seriado que acabou, mas eles viram que deu certo, então vão espremer o suco do bagaço e fazer com um fiapo de história a coisa ficar mais comprida. Como, por exemplo. Não existe coisa mais. Assim, não existe coisa horrível, assim, não existe a coisa pior na cultura do que você ter um seriado que já não rende, você precisa ficar ali remoendo, até. Por uma Dizem que questão Casa de meramente Papel comercial. foi assim, né? Casa de Papel, você Casa de assistiu? Papel, assisti Casa de Papel, Arquivo X antigamente também foi nesse Sim. naipe, né? Assim, a história morreu na sexta temporada. Two and a Half Men, que eu adoro, acho um humor, enfim, nada convencional, também foi exprimido ali por umas 3 temporadas, se não me engano. John Cryer tentou ali levar a série nas costas, mas enfim, quando tem que acabar, gente, não tem isso, né? Isso. Esse aqui até tem pano para manga para mais uma temporada, mas aí que tá. Como não é um seriado fantástico, você fala, meu Deus, que maravilha, nada pode ser melhor do que isso. Não tem como a segunda temporada ser melhor do que isso. É uma série muito boa, mas não é fantástica a ponto de ter uma segunda que decepcione. Então, se fizerem uma boa segunda temporada, ela vai estar a par e passo com a primeira, vai estar coerente em matéria de qualidade, em matéria de atuação, o time é bem redondo, as atuações são boas, a cenografia é boa, a história é boa, é tudo bom, tudo muito bom e bem feito. Não é fantástico que você fala, uau, nunca tinha pensado nisso, que twist. Não, é muito bom, mas cabe uma segunda temporada justamente porque não deixou uma nota arrebatadora no final da primeira. Deixou uma nota boa, deixou uma boa impressão, um sabor bacana na boca, mas não é uma série que vai entrar para a história. É um bom divertimento, um bom entretenimento. Bem isso, meu caro. Agora tem um detalhe, agora trazendo para outra série, tem um Hum, detalhe, tem outra série, não, desculpa, para outra dica de cinema, que é cinema não, outra série, outra dica de entretenimento, outra dica boa, é um livro que você traz sobre o aqui homem do está. sapato branco. Sim, a história de Jacinto Figueira Júnior. Temos aqui o livro, é esse daqui. É escrito pelo jornalista especializado em assuntos televisivos, Maurício Sticer, que também fez uma biografia interessantíssima do Silvio Santos, que eu tenho aqui em cima. E ele conta a história desse jornalista, aí está a capa, que o nosso querido Matheus disponibilizou. A história está escrito aí, nesse destaque em vermelho com letras pretas. A vida do inventor do mundo cão da televisão brasileira. Ele foi o cara que inventou a apelação, ele que inventou mostrar a vida das pessoas menos favorecidas, mostrar as desgraças, as mazelas, brigas ao vivo, às vezes, claro, brigas arranjadas pela produção, populismo no seu auge. Hoje, inclusive, existem outros apresentadores e apresentadoras que vão a essa fonte, né? Criada por ele, ainda na TV Globo, quando a TV Globo tinha comprado aqui o Canal 5 em São Paulo, nos anos 60, e aí ele ficou meio que de herança dessa TV Globo paulista. Quando eles compraram a TV Paulista, a Globo comprou a TV Paulista, virou TV Globo, e aí era gravado em parceria com a TV Tupi, num estúdio pequenininho da TV Tupi. Eles tinham colaboração direto da polícia. Então, por exemplo, a polícia prendia uns acusados de algum crime, os bandidos, vamos dizer assim, de forma simplificada. Em vez de levar para a delegacia, levava para o programa dele. E ele chegava e falava, então você roubou tal coisa. Ah, então é isso. Não, não é isso não. Ele dava uns tapas, tipo, fala a verdade, não mente para mim. Tem no YouTube. Tem trechos no YouTube, se você quiser ver, inclusive disso. 2 mulheres acusadas de roubo,
Aí elas são levadas direto para o estúdio. Aí ela fala que é a primeira vez que roubou, ele dá meio que um tapa na cara dela, fala a verdade, não mente para mim. Imagine isso hoje em dia. Graças a Deus evoluímos. Mas, enfim, ele foi quem desbravou esse populismo. Tinha muito assistencialismo, prometia cesta básica. Aí ele virou deputado estadual aqui por São Paulo. Deu uma confusão desgraçada quando ele também prometeu cestas básicas, ajuda com remédios, em plena Assembleia Legislativa, lotou de pessoas, milhares de pessoas formaram um tumulto na frente do gabinete dele, gente foi pisoteada, gente se feriu, enfim, coisas realmente pouco pensadas nas consequências quando ele e a equipe dele fizeram isso. Mas era uma pessoa que entrou realmente na história do nosso jornalismo, embora as pessoas, os jornalistas, realmente não gostem muito de chamá-lo de jornalista, era mais um entretenimento, digamos assim, televisivo, mas ele fez muita história. O Jacinto Figueira Júnior, que chegou a fazer, no finalzinho da vida dele, participação como reportagens no famoso Aqui Agora, do SBT. Então, é interessante. E o finzíssimo da vida dele foi reportado pela Sônia Abrão, no melhor estilo mundo cão da televisão, explorando as mazelas alheias que ele inventou e ele foi vítima no final, quando ele foi visitado no hospital, já meio banguela, quebrado, com dificuldades financeiras. Esse que é um dos grandes nomes da nossa televisão, o Jacinto Figueira Júnior, uma história muito bem escrita pelo Maurício Sticer. Inclusive, comprei numa livraria e descobri que tinha dedicatória. Olha só, eu descobri depois que cheguei em casa. Olha aqui. Um abraço, Maurício Sticer. Pena que ele deu abraço a quem fosse comprar, e não para mim, pessoalmente, mas está aqui o meu abraço também, Maurício. Um livrão dele, recomendo. É um livro de 225 páginas, então não é uma leitura que vai te consumir muito. Se você tiver paciência, você faz nesse feriadão inteiro. Se não, você lê nas próximas semanas, é uma leitura leve, tem imagens, tem fotos, tem toda a linha da evolução da carreira dele, quando ele foi caçado pela ditadura, ficou 10 anos no ostracismo, depois voltou no fim dos anos 70, início dos anos 80, mas nunca voltou com a força que ele teve antes, justamente porque cada vez mais o populismo era mal visto nas televisões, então era muita controvérsia, ele conseguia boas audiências, mas nenhum anunciante, enfim, como a gente sabe que acontece com programas com uma pegada muito popular. Agrada as massas, mas não agrada os anunciantes que não querem ver suas marcas associadas a alguém que explora desgraça alheia, né? Não é algo... Não, é uma fórmula que, enfim, que não fecha, a conta simplesmente não fecha. Não. E para fechar, Zé Inácio, temos mais uma terceira diquinha aqui do feriadão? Sim, uma estreia. Estreou quinta-feira um filme novo do Anthony Hopkins, chamado Uma Vida, sobre a vida do Nicholas Winton. O Nicholas Winton era um inglês que teve uma participação fundamental em salvar 669 crianças da Tchecoslováquia, em sua maioria crianças judias, mas nem todas eram judias, mas crianças que estavam no alvo dos nazistas. Ele providenciou toda a remoção por trem dessas crianças da Tchecoslováquia até a Inglaterra e adoção em lares temporários de ingleses lá na Inglaterra. Não estou na Inglaterra, isso não é um ato falho, eu não estou na Inglaterra, estou aqui bastante no Brasil. Mas é uma história muito bonita e tudo isso baseado numa descoberta de quem era esse cidadão, num programa de entrevistas chamado That's Life, é a vida, que foi ao ar em 1988, onde ele fica lado a lado com as crianças já adultas que ele salvou nos anos 40 e descobre que a história dele, desses salvamentos, que ele manteve secreta durante 5 décadas, veio a público. Então, durante quase 50 anos, ninguém sabia, além dele e uma outra pessoa envolvida, claro, na operação, na emissão dos documentos, dessa história. Mas ela vem a público quando a esposa dele, remexendo nos papéis lá no sótão, acha as fotos, acha os papéis, os diários,
os nomes das crianças, os nomes das famílias que iam acolher essas crianças, o número e data dos trens que saíram essas crianças da Tchecoslováquia, né, hoje República Tcheca, da Tchecoslováquia até a Inglaterra, todas em segurança. E aí isso se torna público no fim dos anos 80. E aí, desde então, ele foi muito celebrado, ele recebeu uma comanda do Ordem do Império Britânico, depois disso virou cavaleiro do Império Britânico, pelas mãos da Rainha Elizabeth, recebe também comendas da República Tcheca, como Salvador, tem estátuas dele, e ele morreu em 2015, aos 106 anos. Esse é o filme novo que estreou esse fim de semana, esse feriadão, e que eu vou assistir nesse fim de semana. Então, sexta-feira que vem, estarei de volta, podendo aí sim opinar sobre o filme. A história desse homem é fantástica. A questão é, será que o filme é tão bom quanto a história dele? Porque isso é um perigo, né? Quando a história real é muito boa, às vezes o filme não tem como ser melhor, porque a história em si já é muito boa.